Bom, pessoal, muito boa noite a todos. A gente começa agora o nosso painel de ações do Onde Investir em 2023. Eu tenho a honra de chamar para essa conversa dois nomes fenomenais do nosso mercado. Guilherme Afonso Ferreira, sócio e Senior Advisor da Moss Capital. Para quem não conhece, o Guilherme tem uma história muito maior do que esse presente que já é brilhante, né? Ele é um dos maiores alocadores do nosso país. Além disso, é conselheiro de administração da Arezzo, da B3. A gente tem também, enfim, M. Dias, Mitre, 3R, enfim, ele está posicionado ali nos conselhos de várias empresas listadas na nossa bolsa e também concedendo a honra de estar mais uma vez ao meu lado, Luiz Parreiras, gestor da Verde Asset. Eles discutem hoje, né, onde estão as oportunidades e vão avaliar quais os setores são promissores, apesar das incertezas político e econômicas, né, que a gente tem aqui no nosso país, quais ações, né, quais, pelo menos, para a gente entender assim onde estão as oportunidades, passar por cima de alguns setores, ações que podem vir a ser interessantes para esse momento. Bom, pessoal, vamos entrar aqui um pouquinho nessa nossa conversa. É um prazer tê-los aqui. A gente já conversou bastante antes de começar. 2022 foi um ano marcado por diversos entraves, né? A gente teve, enfim, alguns fatores inesperados. Logo no começo, a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Depois, algumas incertezas que já eram meio esperadas na China, do fator político, né, recondução do Xi Jinping, mas a questão sanitária acho que foi um dos principais temas. E eleições aqui no Brasil, que enfim, causou muitas controvérsias, digamos assim. A Bolsa chegou a subir 16% ali no começo do ano, bateu 130 mil pontos, mas fechou numa alta bem modesta de 4%, perdeu para CDI, inflação, perdeu para um monte de coisa. Então, o que eu queria entender, assim, na visão de vocês, o que justifica essa performance de maneira geral, olhando para o passado, né, quando vocês pensam no nosso mercado, principalmente porque nos diálogos que eu tive com os gestores, eles sempre foram bem enfáticos, dizendo a nossa bolsa está barata, mas parece que o mercado nunca anda, né? Então, Parreira, se você quiser começar com esse nosso bate-papo. Bom, Stetter, obrigado pessoal do Infomoney, é um prazer estar aqui com vocês, dividindo o painel aqui com o Guilherme, de quem sou fã. Acho que, olhando para 2022, o grande fator que acho que explica um pouco a performance das bolsas, não só no Brasil, como no mundo inteiro, é uma grande reprecificação de taxa de juros, né? Embora isso tenha começado muito antes no Brasil, né, nosso ciclo começou lá em 2021 ainda, onde o juro vai de 2 até 3,75 que a gente está agora. O processo de alta nos Estados Unidos, Europa, todos os outros países do mundo, aconteceu em 2022. Né? Isso explica a Bolsa Americana caindo 20% no ano, Bolsa Europeia e por aí vai, todas caindo mais de 10% por ano. O Brasil, nesse sentido, até que não foi tão mal, né, se a gente pensar. Então, eu acho que tem um pouco mais a ver com isso do que com outros fatores. Agora, óbvio, eleição atrapalhou, enfim, toda a volatilidade política atrapalhou e talvez continuará atrapalhando, e taxa de juros de 14% ao ano é difícil de bater de qualquer jeito, né? Então, acho que esse desafio para a nossa bolsa vai continuar existindo, vai ser uma história de 2022 e 23 e 24 e 25. E aí, Guilherme, o que você acha? Bom, primeiro eu também queria agradecer muito por poder estar aqui presente. Eu queria só recomendar a quem está me ouvindo, como eu sou muito ligado nesse assunto e gosto muito de bolsa, então tomem com cuidado tudo que eu disser, divida um pouco, porque não necessariamente eu acho que esse é o caminho. A bolsa, para mim, é a proxy mais importante que nós temos da economia, só que ela é a proxy da economia de amanhã e não exatamente da economia de agora. E o que aconteceu em 22 é o seguinte, na minha opinião, em 2008 se descobriu que a solução para uma crise era jogar dinheiro. Joga dinheiro em cima que está tudo resolvido, que de fato é uma solução de curto prazo e que dá certo, e deu certo. Em 2008, no final, nós mesmo, Lula disse que foi uma gripezinha e de uma certa maneira foi uma gripezinha, só que aconteceu em 2008. Só que também se aprendeu a lição de que esse dinheiro não pode ficar aí para sempre, ele vai gerar inflação. Então, acho que os bancos centrais pelo mundo foram ágeis em começar a levantar as taxas de juros, e isso de alguma maneira foi assim um baque naquela abundância de dinheiro que havia e que estava proporcionando um pouco a alta da bolsa. Acho que essa é a explicação para 22. Mas eu continuo
razoavelmente otimista. E a gente está chegando agora próximo do pico, né, desse processo de contração monetária em várias economias desenvolvidas. Claro que tem a preocupação ao mesmo tempo a respeito de possíveis recessões, quão profundas elas devem ser, mas alguns dos fatores que eu mencionei, né, que também impactaram no ano passado, por exemplo, preocupações com o que viria nessa recondução do Xi Jinping lá na China, a questão sanitária por lá parece ter sido resolvida. Aqui no Brasil não temos mais eleições, embora a gente sempre tenha questões políticas fazendo preço, e aí a guerra continua. Mas enfim, olhando para 2023, já que vários desses fatores de riscos ficaram para trás, ou a gente chegou num pico, né, como a questão da contração monetária, vocês estão mais otimistas para o nosso mercado? Se quiser começar dessa vez, Guilherme. Vou começar assim. Bom, a componente política tem que deixar a gente de moderado a pessimista, porque esse é o discurso que a gente tem escutado, não é um discurso pro-business, e, portanto, pelo menos, será daí. O primeiro mandato do Lula foi razoável, esses tempos, eventualmente a gente ainda resta uma esperança de que isto pode acontecer e ser melhorado. Ao mesmo tempo, eu vejo alguns importantes fatores positivos. O Brasil esteve, de uma certa maneira, fora do mundo, antagônico ao mundo, na questão ambiental, por exemplo. E na hora que o Brasil mostra sinais de que nós vamos levar mais a sério essa questão, se vão ou não vão, não sei, mas se vamos levar mais a sério, certamente vai existir uma enorme boa vontade do mundo de que isso precisa ser tratado adequadamente. Esse é um fator positivo. O segundo fator positivo é que, de fato, a gente chegou a números muito baratos. Eventualmente, o que está barato fica mais barato ainda, mas eu acho que há uma boa chance de que isso comece a influir nos preços e a gente tem alguma recuperação em função disso. Acho que complementando o que o Guilherme falou, com o que eu concordo plenamente, eu acho que a China representa um fator muito positivo para o Brasil, né? É a última economia, de uma certa maneira, a reabrir, né, do Covid, e está fazendo uma reabertura muito acelerada. Isso traz alta de preço de commodities, isso traz melhora da percepção de mercados emergentes, isso traz fluxo, né, e o Brasil, obviamente, isso ajuda muito. Então, eu acho que tudo que é ligado a commodities já vem indo bem e tende a continuar performando bem muito em cima desse fator China. Depois, a gente tem, como o Guilherme falou, muita coisa na bolsa que ficou razoavelmente barata. Então, tem coisa que vai ser, né, o que o mercado chama de value trap, né, que vai estar barata, vai continuar barata para sempre e não vai ganhar do CDI nunca. Mas tem coisa que está realmente barata, são bons negócios que acho que podem performar muito bem. Desde coisas como bancos até coisas no setor de consumo, etc. Onde eu vejo mais dificuldade são aquelas companhias muito mais caras ou muito mais alavancadas, que num cenário onde todas as bolsas do mundo, de uma certa maneira, se reprecificaram, né, coisas no Brasil que negociam a 20, 25, 30 vezes lucro, aí eu já acho que vão ter que atravessar esse deserto aí com muito mais sofrimento durante os próximos 1, 2, 3 anos, porque vai ter volatilidade política, enfim, vai ter fatores que vão sempre, de uma certa maneira, jogar contra, né? Mas em commodities a gente vê uma oportunidade bastante interessante e num pedaço da bolsa que realmente ficou barato e acho que vai ser capaz de, mesmo com esse juro tão alto, performar bem ao longo do tempo. E se eu puder dar mais um pouquinho, é o seguinte, o ajuste da tecnologia, que foi, se a gente pegar o cenário recente, ou digamos, os últimos 18 meses, as empresas que tiveram números mais díspares, ou seja, estavam bem valorizadas, com múltiplos excelentes, esse ajuste foi feito, bastante, mas eu não sei se ele está completo. Eu, de novo, eu sou Warren Buffett, velha guarda, eu sou os bancos incumbentes, essas coisas todas. Mas eu desconfio que ainda tem parte desse ajuste a ser feito. Então, esse vai ser um vetor no outro sentido. E quando vocês pensam sobre o maior risco para que não ocorra o que a gente tem observado nos últimos anos, todo mundo falando, bolsa está barata, mas o mercado não anda. Quando vocês colocam nessa balança, né, de risco, qual é talvez o principal fator? Vocês consideram que é o fator político? É a preocupação
quanto aos riscos fiscais, esses debates que já vêm surgindo há um bom tempo por aqui continuam sendo o principal enfoque para 2023? Acho que tem dois riscos. Eu acho que tem o risco local e o risco global. O risco local é isso, é o governo tomar uma série de decisões que minam a confiança dos investidores, minam o arcabouço de investimento do país e levam a gente para uma espiral negativa como a gente viu ali em 2015, né, onde desvaloriza o câmbio, sobe a taxa de juros, a inflação sobe, a gente entra naquela espiral, isso, de fato, como um fator local, pode arrebentar o nosso mercado. Os primeiros sinais, eles são, né, do governo aí que tomou posse, eles são meio bipolares, né? Tem coisas, em geral, falas que vão nesse sentido, e aí depois tem um pouco de assopra, né, para tentar mitigar esse risco. Do lado global, acho que o maior risco é o mundo escorregar para uma recessão, né? A gente está vendo o nível de taxa de juros nos Estados Unidos, na Europa, enfim, quase todos os países emergentes, que a gente não vê há 20 anos, né? Então, o mundo se acostumou, né, como o Guilherme estava colocando, com dinheiro barato e fácil e muito abundante. A gente entrou num período de dinheiro caro, escasso, né, e difícil de conseguir. Será que toda a adaptação já foi feita, né? Será que a gente talvez não escorrega numa recessão? Aí eu acho que isso arrasta todos os mercados. E o Brasil vai ter muita dificuldade de ficar incólume nisso, né? A gente é mais barato e tal, então talvez sofra menos, mas ficar incólume tende a ser mais difícil. Só vou acrescentar uma frase aquela, eu disse que bolsa é proxy da economia de amanhã. E bolsa é fluxo. Faz bolsa subir, bolsa descer, é fluxo, não tem outras conversas, sempre o fluxo. Só que o fluxo normalmente está numa direção de alguma racionalidade. E eu tenho esperança, de novo, e aí o meu lado otimista é incorrigível, de que algum fluxo estrangeiro que esteve distante ou pouco presente no Brasil nos últimos anos, comece a aparecer em 23, por aqueles fatores que eu já falei, o ambientalismo, essas coisas desse tipo. Legal que você acabou de acrescentar uma frase sua e eu vou acrescentar uma sua também. Eu tomei a liberdade de pegar uma citação sua mesmo do livro Fora da Curva, que eu achei bem interessante, acho que combina muito com o momento atual e com o modo que você pensa em investimento em ações. Você disse o seguinte: em fundos, o cotista decide sacar e o gestor pode ser obrigado a se desfazer de uma posição antes do tempo para dar dinheiro àquele cara. E, em geral, os investidores querem sacar quando as coisas estão ruins e aplicar mais quando está tudo bem, o que é exatamente o oposto do que eu faço. Você gosta de pegar o negócio já numa situação mais difícil, né? E eu vejo uma similaridade com o cenário atual, né? Pô, no ano passado, se a gente pegar o fluxo de pessoas físicas, e a gente sabe que os gestores, consequentemente, também sofreram por conta de resgates, ah, todo mundo acabou querendo migrar para a renda fixa, onde o juros já está alto, para conseguir esses 14% ali de Selic praticamente. A gente tem um cenário em que os mercados, né, até o Stuberger comentou com a gente no Stock Pickers a respeito disso, que, pô, tem muita coisa que já está com uma probabilidade não, uma capacidade de retorno superior a essas taxas, né, de investimentos em renda fixa. Eu queria escutar de você, se você enxerga de fato que esse é o momento para talvez começar a procurar, né, ativos que possam trazer retornos muito sólidos lá na frente, porque em 2020 comprar tech era mais fácil, né? É isso aí. Eu só tenho a agradecer, porque de fato você lembrou a segunda parte do que eu ia dizer e eu me perdi na primeira. Mas é isso mesmo. Como a concentração foi para a renda fixa, tá certo? É difícil você imaginar que vai mais. É mais fácil vir. Sair um pouco da renda fixa, por exemplo, um dado positivo, o número de CPFs na Bolsa hoje é muitíssimo. O dado é o seguinte, de 2008 a 2018, levou 10 anos para crescer de 500 mil para 600 mil. Portanto, 10 anos para crescer 100 mil. De 2018 para hoje, foi de 600 mil para quase 5 milhões. Então, você imagina a velocidade que as pessoas físicas entrando, e provavelmente, eu diria que 90% delas, que nem um maluco, entrando fazendo day trade, achando que iam dominar o mercado. Muitos apanharam, mas o fato é que estão resistindo. Então, eu acho que é bom, porque a gente tem que ter noção de que, embora nas sociedades de primeiro mundo, o mercado de capitais é um negócio presente, um negócio do dia a dia, não tem uma
uma família que não tem um dinheirinho aplicado em ações. E no Brasil é uma coisa anômala, uma loucura, um cassino, não é isso. Certo? Então, eu acho bom que as pessoas comecem a se habituar, eventualmente apanhando um pouco, mas eu tenho esperança. Eu acho que, do mesmo jeito, se a gente voltar 2 anos atrás, o juro estava em 2%, né? Todo mundo queria ter só ações, fundos imobiliários, cripto, venture capital, né? E hoje, 2 anos depois, as pessoas só querem ter renda fixa, talvez fiagros, né? Um ou outro título de crédito privado. Então, eu acho que nem lá nem cá, entendeu? No fim do dia, nada bate a diversificação, um portfólio bem construído, né? Eu estava vendo aqui a enquete da Laís, né? Se é para comprar, vender bolsa? Para mim a resposta é depende. Qual é o portfólio que você tem? Quais são os objetivos que você quer? Qual a diversificação que você busca? Você tem 80% em bolsa hoje, com raríssimas exceções, talvez não seja a hora de comprar. Agora, se você tem zero, realmente o mercado tem muita coisa interessante, entendeu? Então, acho que esse equilíbrio que muitas vezes o investidor, pessoa física, acaba perdendo porque ele é levado pelos amigos, pela influência da manada, de uma certa maneira, e ele erra na ida e erra na volta. Esse é o pior erro que ele pode fazer, né? Se ele tiver um plano, tiver diversificação, etc., a probabilidade dele fazer bobagem é muito menor e aí ele consegue preservar e compor capital ao longo do tempo. Não, isso é fundamental. Eu lembro que eu estava no cabeleireiro, acho que 2020, 2021, a discussão eram umas criptos alternativas num ponto que eu não conhecia. E eu olhava de vez em quando, eu falei, isso é um sinal de topo, como nunca visto antes. Barreiras, agora entrando um pouco na discussão dos setores, das ações, a gente está pensando assim, em perspectivas macro para esse ano, né? Pô, o crescimento deve ser próximo de zero, os juros não devem ser cortados tão cedo, como muita gente imaginava que poderia acontecer nesse primeiro TRI, né, há alguns meses atrás. Como que você está pensando? Você já chegou a citar algumas coisas que você gosta, você falou bancos, né, mas enfim, num ambiente como esse, onde os juros permanecem elevados, o crescimento é baixo, pensando de maneira setorial, o que é melhor evitar e o que é melhor ter na carteira? Eu vou dizer um pouco como a gente está vendo em termos de oportunidades. Então, commodities que eu citei, eu acho que é interessante, né? A gente gosta muito, por exemplo, da Suzano, né? Que além de ser uma commodity super atrativa, é uma empresa incrivelmente bem gerida, e esse lado ambiental, o Guilherme mencionou, é espetacular na companhia, né? E é uma avenida enorme para o Brasil. Mas, enfim, outras companhias em óleo, etc., a gente acha que são interessantes. Então, esse é um bloco. E acho que muito em cima dessa história da China, né? Segundo bloco, eu diria, são aquelas coisas que se parecem com utilities, né? Que hoje no mercado estão com taxas de retorno muito atrativas, na casa de 11%, 12%, 13% real, dependendo do nome. Quando se compara com uma NTNB negociando a 6% real, é muito interessante. Então, empresas como Equatorial, Energisa, Eneva, Ômega, até uma própria Sabesp, que além de estar importante, tem o ângulo da privatização, que, né, o governador de São Paulo tem mencionado que vai fazer. Esse é um segundo bloco que a gente vê, tem preço bastante interessante, mais defensivo, menos dependente de putz, o PIB vai ser muito melhor ou não, ou a taxa de juros vai cair muito rápido. Terceiro bloco que a gente gosta são coisas que a gente acha que vão bem no Brasil dos próximos 4 anos. Então, desde um açaí, o Grupo Mateus, negócios de varejo, né, alimentar, até construtoras mais focadas em baixa renda, como a Cury, que a gente acha que também surfam bem e estão a preços atrativos, né? E por fim, digamos o resto da bolsa, né, que aí tem de tudo, o que a gente tem fugido e evitado são companhias, como eu falei no começo, múltiplos muito altos, né? Aquelas histórias que precisam muito do longo prazo para se provar. Isso, a pior coisa é a taxa de juro alta, é muito inimigo disso, né?
E o que está interessante? Algumas coisas como bancos, negócios como Localiza, que a gente acha que tem a competição meio que fica pelo caminho e tal. A gente acha que desse último bloco da bolsa são as coisas mais interessantes para explorar. Legal. Você, Guilherme. O que eu posso dizer mais do que recomendar é dizer o que tem na nossa carteira. É o que nós estamos acreditando e como o João Turno vai ver, é muito básico, é coisa assim, é um pouco na linha do que o Barreira está dizendo, um pouco, não, muito na linha. Então, nossa maior posição é Rumo, é M Dias, é Energisa, é Neva, são todas coisas que têm a ver com o nosso dia a dia, que a pessoa sente, que é palpável, tá certo? E a gente acha que tem um espaço enorme. De novo, eu não estou vendo, com toda a crise que tem, como nós estamos falando de provavelmente um momento bom de commodities, eu não estou vendo que existe algum grande perigo para o Brasil Central, para o Brasil Agrícola. Pelo contrário, eu estou vendo que vai continuar a haver um enorme desenvolvimento. Então, essas coisas todas devem se portar bem. E, de novo, é mais do que a gente faz. Pessoal, assim, a gente já está perto do encerramento aqui do nosso bate-papo. E como a gente está falando de ações, tem um assunto que inevitavelmente eu tenho que perguntar, né? Foi o grande destaque desde quarta, quinta da semana passada. Nós acompanhamos todo esse imbróglio a respeito da Americanas, né? E muita gente veio me chamar até nas redes sociais, perguntar se a empresa ia quebrar, o que eu tinha achado, se era fraude, se não era, como que 20 bi some de uma vez, depois aparece e fala que dívida da empresa é 40 bi, por que os credores estão tão revoltados com essa questão, enfim. Eu queria ouvir a opinião de vocês a respeito desse momento que a empresa está vivendo, né? Um pouco desses detalhes a respeito dessas perguntas que eu levantei. Se vocês tiverem alguma opinião a respeito de Americanas, eu tenho certeza que nossa audiência adoraria escutar. Vou arriscar. Vou arriscar falar primeiro. E a base de tudo é o seguinte, o momento ainda é muito nebuloso para se falar, porque se conhece muito pouco. Talvez esse seja o pior aspecto desse caso, é que a transparência é muito pequena até agora. Se conhece muito pouco e se sabe que existe um rombo, mas ninguém sabe bem aonde que está e como é que ele funciona. Então, eu acho um pouco cedo. Eu fui conselheiro do Submarino, participei da fusão com Americanas.com, participei um ano da B2W. Eu tinha muito boa impressão. Gente muito agressiva, que fazia os negócios com muita, digamos, com muita energia, mas do que eu assisti sempre corretamente. Então, eu estou assustado com tudo que eu estou vendo. Espero que quando tudo ficar mais claro, as coisas sejam um pouco melhores do que nós estamos vendo hoje. O eco, esse comentário, assim, a gente realmente não tem informação suficiente para fazer julgamentos mais profundos. É muito difícil dizer que não tem uma fraude, né? 20 bi não somem, né? Realmente. E essa história toda me lembra, né, aquela frase do Warren Buffett: reputação leva 50 anos para construir, 5 minutos para perder. Eu realmente, essa é a minha impressão hoje dessa situação. Eu acho que a gente está no terceiro episódio dessa novela, e vai ter muitos e muitos capítulos ainda, e a gente, enfim, vai continuar acompanhando com bastante interesse, mas tá no começo ainda. E se a gente pudesse escolher um momento pior para isso acontecer, foi agora. Não tinha época pior. Não tinha época pior, exato. Bom, com certeza. E assim, para vocês que perguntam no dia a dia para a gente se dá para comprar um pouco de ações da Americanas, tentar especular, saiba o risco que você está correndo. Eu acho que ninguém entendeu muito bem qual que é o desfecho dessa história. Então, se você quer especular, siga a sua vontade, mas saiba que ninguém recomenda tomar tamanho risco nesse momento. Tenho certeza que nenhuma gestora vai querer fazer isso também, né, Parreiras? Eu acho que você não vai ter fluxo ali comprador por um bom tempo, né? Novo. A especulação é uma coisa, investimento é outra. Então... Bom, muito obrigado pela presença de vocês, uma honra enorme tê-los aqui participando desse painel com a gente. Tenho certeza que
vocês vão receber vários convites ainda adiante ao longo desse ano. Stock Pickers está aí para isso. Eu que agradeço e elogio a Infomoney pelo trabalho de educação que tem feito. Acho muito importante isso. Concordo plenamente com o mesmo sentimento. Parabéns pelo trabalho e obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês hoje. Isso aí, pessoal. Agora a gente vai para um break bem rapidinho. Já volta, a gente já volta, não sai daí, porque a gente vai falar um pouquinho sobre fundos imobiliários. Já estou vendo a Mapê ali até preocupada, mexendo no celular, louquinha para entrar. Tchau, tchau.